Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, com o tema O papel da ufologia no preparo da nova Terra. O evento é uma realização da BraUFONet, Brasil UFO Network, e tem transmissão ao vivo pelo YouTube. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. A BraUFONet, ela agradece especialmente ao público presente, aos palestrantes, diretores da Aveloz, UFO Piauí, Cena Soluções, Projeto Multimídia, Yellow Fotografia, Luz e Som by Daniel Freire, Profit Site, Marketing Digital, Gráfica Suassuna. Gratidão a todos pelo apoio, gratidão especial ao Hotel Beach Class Convention, que nos acolhe nesse evento. A BraUFONet também faz questão de ressaltar e de destacar as entidades que constam nesse bloquinho que vocês receberam. Aí, na primeira página, algumas entidades que a BraUFONet presta apoio e convida a todos também para apoiarem, se solidarizarem com a Casa do Consolador, com a Comunidade Joana de Ângeles, o Abrigo de um Amigo e a Sociedade Espírita Casa do Caminho. O nosso congresso tem como objetivos aprofundar significativamente o debate que se faz hoje sobre a presença extraterrestre no planeta Terra, contribuir para se alcançar uma compreensão mais profunda e completa da questão. Os conferencistas convidados apresentarão à plateia as bases mais sólidas e atuais de evidências da presença deles, tais como abduções e contatos com esses seres. Discutir a importância do papel da ufologia no preparo de uma nova época que já se inicia, a nova Terra. E, nesse momento, convidamos para dar as boas-vindas 2 membros da BraUFONet. Sejam bem-vindos, Alexandre Lauzide e José Vanderlei. Bom dia. Bom dia. Uau, todo mundo está acordado. Bom dia. Eu sempre, antes de começar, eu peço para vocês colocarem seus celulares em modo nave, para não interromper os extraterrestres. É com imensa satisfação que realizamos esse congresso, o primeiro congresso de ufologia e espiritualidade aqui na capital pernambucana. E quero aproveitar para agradecer a presença dos que estão aqui e daqueles que estão também nos assistindo online. Temos pessoas em Portugal, Inglaterra, Canadá e nos Estados Unidos nos assistindo nesse momento. Além de outros que estão aqui no Brasil, em vários estados de norte a sul do país. Aqueles que não estão aqui, nossa mais profunda gratidão em participar do primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco. Passa aqui a palavra para o nosso amigo Vanderlei, cofundador da nossa organização, que é a Brazil UFO Network, uma rede internacional de ufologia, sediada aqui em Recife, o qual tem o objetivo de trazer a melhor informação sobre as ocorrências ufológicas do mundo. Bem, então, mais uma vez, bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês a presença. Vocês são a semente da construção dessa nova Terra. E eu não vou me alongar muito, porque assim como vocês, eu também estou interessadíssimo em ter mais conhecimento desses palestrantes que estão trazendo essas informações. Então, sejam mais uma vez todos vocês muito bem-vindos e aproveitem, né? E levem, transmitam esse conhecimento que vocês hoje vão receber para além da nossa sala, para os nossos lares, para os nossos familiares, para todos aqueles, para que nós possamos realmente criar uma terra diferente, uma nova terra. Obrigado a todos. Esse é o nosso projeto.
Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a todos para uma prática meditativa, uma vivência com Marco Negrão. Ele terá uma vivência toda especial com vocês neste exato momento. Seja bem-vindo, Marco Negrão. Pronto. Bom dia a todos. Para muitos pode ser um pouco estranho, né, me ver aqui. O que é isso? Um rapaz que estava ali fotografando, filmando, está aqui em cima agora fazendo meditação, né? Mas enfim, essa parte espiritual, né, essa parte quântica, essa parte de meditação, isso é algo que a pessoa pode fazer, né? Isso é algo que isso não está restrito só quem trabalha com terapias holísticas, com trabalhos holísticos, né? E acho que está cortando o microfone. Como é? Tá, é porque eu vou precisar ficar aqui, ó, sentado aqui. Tá, eu vou afastar um pouquinho aqui, que o tempo não vai ser muito rápido. Pode ser, mas funcionando aqui. Eu coloquei aqui, são meus cristais, né, que eu utilizo no meu dia a dia, né, para minhas práticas meditativas, né. São ferramentas, né, que eu aprendi a utilizar durante alguns anos e que eu utilizo todas as vezes que eu faço minhas práticas, tá bom? Você poderia colocar o vídeo, por favor? A gente vai ouvir a música, né? Eu vou pedir a todo mundo que feche os olhos, né? Feche os olhos, relaxe bastante, né? Todo mundo, olhos fechados. Respiração profunda, respira pelo nariz, expira pela boca, solta pela boca, puxa pelo nariz, solta pela boca, 3 vezes. Coloca atenção na respiração, no ar entrando nos pulmões, entrando pelos narizes, passando por nosso corpo, entrando nos pulmões. Coloca atenção aí na respiração. Não existe nada lá fora, tudo está aqui dentro. Concentra na respiração profunda. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Sente esse ar. Sente o ar que vem do universo. Ouve o som da música. Ouve a melodia. Sente o corpo na cadeira. Sente os pés no chão. Traz o foco para a respiração. Solta o som. Da respiração, se quiser.
Puxa a respiração bem forte, solta o som. Sente a energia passando pelo ambiente. Traz as mãos para o coração. Todo mundo, traz as mãos para o coração. Deixa o que tiver na mão no colo. Traz as mãos para o coração. Respira profundamente. Se imagina sentado na beira do mar ou no campo aberto. Se imagina aquele momento que a gente ama assim na floresta. Campo aberto, os pássaros cantando, o vento batendo. Sente a areia do chão, sente as gaivotas cantando, sente os pássaros voando, sente o som das folhas. Lembra daquele momento que a gente era criança, que tudo era brincadeira. Respira profundamente. Não pense mais nada, só o silêncio. Só o som da respiração. Visualiza uma luz na sua cabeça, uma luz linda, branca, brilhante, uma luz vinda em sua direção, a direção da sua cabeça. Uma luz que passa pelo nosso corpo, preenche nossa mente, preenche os nossos pensamentos, desce para o nosso coração, visualiza essa luz no coração, brilhando bem forte, continua de olhos fechados. Visualiza essa luz descendo, descendo mais e mais, chegando abaixo do nosso corpo. Visualiza essa luz 30 centímetros mais ou menos do nosso corpo, abaixo dele. E ela brilha cada vez mais. Visualiza essa luz descendo, enraizando pela terra, descendo pelos cristais da terra, chegando no centro da terra, sente a explosão da luz, ela brilha muito na terra. As 3 respirações profundas, de olhos fechados. Sente a pulsar da terra. Sente o pulsar da terra. Sente a terra pulsando em nossos corações.
Sente essa luz retornando para o coração. Sente essa luz brilhando cada vez mais forte, tomando o nosso corpo por inteiro, explodindo em volta de nós, tomando conta do planeta. Sente essa luz expandindo para o universo. Sente essa luz subindo cada vez mais. Sente essa luz subindo, 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 até chegar no sol. Sente essa luz subindo até chegar no sol central. Sente essa energia passando pelo nosso corpo. Sente essa ponte que somos. Nós somos a ponte do universo com a Mãe Terra. Sente nossos irmãos lá de cima olhando para a gente. Todos nós aqui reunidos. As 3 respirações profundas. Deixa o ar entrar totalmente pelos narizes, sair pela boca. Movimenta o corpo se for necessário. Mexe a cabeça, sente o corpo. Gira para um lado, gira para o outro. Sente a energia passando por nós. Sente a nossa presença aqui nesse momento. Agradeço a todos a presença aqui. Agradeço a todos a atenção. Pode colocar as mãos em cima das pernas, no colo. Continua de olhos fechados. Sente a melodia. Sente a melodia. Sente o ar entrando pelos narizes.
Gratidão a todos. Espero que tenham gostado dessa vivência, né? Foi minha primeira vivência em público, né? Depois de todos esses anos. Eu sempre corri disso, mas a missão quando chega, chega. E a gente que está nesse caminho é o caminho a percorrer, né? Quando a missão chega, chega. Então, só tenho a agradecer, tá bom? Gratidão a todos. É isso. Palma para vocês. Gratidão ao Zide, gratidão Gustavo. Aberto aí. É normal essa energia que a gente sente, né? Muitos podem estar sentindo pela primeira vez. Eu tenho certeza que muitos aqui já sentem. Eu conheço muitas pessoas que já estão nessa jornada holística, né? Espiritual. Mas muitos aqui pode ser pela primeira vez que esteja sentindo essa energia, né? Não, desculpa. Muitos aqui pode ser a primeira vez que esteja sentindo esse tipo de energia no corpo, né? E muitos aqui já sentem, é normal, né? Mas para quem está sentindo pela primeira vez, né? É só respirar, ter calma, né? Que logo, logo vai diminuindo, vai melhorando, né? E é normal, tá bom? Espero que todos tenham gostado da vivência, né? É a minha primeira vez em público, eu nunca fiz isso em público, né? Mas, enfim, eu acho que essa foi uma boa oportunidade, bacana, assim, de vivenciar isso com todos vocês, tá bom? Gratidão. Obrigado, parabéns. Parabéns ao professor Marco Negrão, okay, por essa vivência que ele proporcionou. Ótimo. Por essa vivência que ele proporcionou conosco, essa prática meditativa. A gente agradece mais uma vez ao Marco Negrão. E ficamos felizes em saber que é uma experiência especial para ele também. Depois deste momento, desta vivência, exibiremos um vídeo em homenagem ao ufólogo Ademar José Gevaerde, que fez a sua passagem no dia 9 de dezembro de 2022. O Geva, como era conhecido, foi editor da revista UFO, a mais antiga do mundo, especializada em ufologia. Então, vamos a uma homenagem ao nosso querido Geva, ao nosso saudoso Geva, através do vídeo. A ufologia é muito complexa, entende? É muito mais do que você estudar casos de avistamentos de luzes no céu. Por trás dessas luzes, desses veículos, há pessoas, seres. Esses seres vêm até aqui, por alguma razão. Há poucas pessoas que têm realmente o título de ufólogo. Porque a ufologia pressupõe que você pesquise, irmão. Pousou uma nave numa área rural. Nós vamos lá.
A ufologia, ela quer conhecer quem são os seres, as sociedades que criaram essas naves, as quais nós denominamos discos voadores, que estão dentro dessas naves apertando o botão e que vêm até aqui. Essas naves não são nada além de veículos. Ademar José Jevaé, o Jeva, pesquisador, ufólogo, jornalista e professor. Fez a sua passagem no dia 9 de dezembro de 2022, retornando assim para o Criador. Abral Fonetti, Brasil UFO Network, lamenta a passagem precoce do Jeva e, dessa forma, prestamos nossa homenagem para o ufólogo renomado mundialmente. A sua contribuição para a ufologia nacional e internacional é inestimável. Jevaé realizou sua missão na Terra. Nossos sinceros sentimentos para a família. Jeva, fica com Deus e descansa em paz. Nesse momento, pedimos um minuto de silêncio em homenagem à memória do Ademar Jevaé. Senhoras e senhores, neste momento, vamos à primeira palestra do nosso Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, nosso primeiro congresso. A palestra terá o tema Ufologia e a Neurociência. Para desenvolver o tema, convidamos ela que veio de São Paulo. É psicanalista, hipnóloga, cantora de músicas para a expansão da consciência, espiritualista, kardecista, escritora e trabalhadora incansável da Casa do Consolador, em São Paulo. Convidamos Margarete Aquila. Oi! Bom dia! Que coisa boa, que bom estar aqui, muito obrigada. Já dei um abraço no monte de gente, mas ainda falta um outro tanto, né? É muito bom estar presente. Eu até quero saudar vocês com algo bem interessante que me faz sempre lembrar desse povo. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim.
Note logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Coisa boa. Aqui é o Brasil lindo. Muito bem, vamos lá começar o nosso trabalho, marcando o tempo. Eu venho trazer aqui um pouco dos estudos que eu faço sobre neurociências. Faço formada em pós-graduada em neurociências, para mim muito interessa o estado da consciência. É um complemento da psicanálise, do autoconhecimento, somado às experiências ufológicas. O que é que acontece na mente quando nós temos essas experiências anômalas, diferentes? Estou doido? Não estou doido? Né? Quanto a gente se sente meio fora da casinha o tempo todo? Próximo. Ah, não sou eu que vou fazer. Espera aí, calma. Está vendo só? Então, nós vamos ver esses aspectos psíquicos da abdução. Pesquisas da neurociência, juntamente com a mediunidade, estudos de caso, especificamente de Mônica de Medeiros, onde fizemos esse experimento, e avanços nesses paradigmas do nosso cérebro. O que o cérebro novo está dizendo com essas inteligências nos acompanhando mais de pertinho? O cenário é aquilo que eu já comentei bastante em palestras. A maior parte do evento ufológico não acontece fisicamente. Ele acontece aqui. E isso que é muito interessante. 90% de tudo que acontece dos eventos ufológicos, ele acontece dentro da nossa cabeça. Por isso que a gente sempre fala, será que eu estou doido? Será que aconteceu mesmo? É confuso. Mas tem algo dentro de mim mudando dia a dia. Vocês que estão aqui, em algum momento foram despertados para esse assunto, para esse sistema de evoluir dentro de nós de uma forma meio, às vezes, abrupta, não é? A gente acordou e falou, nossa Senhora, o que eu fazia até hoje? Parece que eu estava dormindo. Eu não via absolutamente nada na vida. Não é assim que a gente se sente? Porque a nossa mente, pá, de repente ela se abre, mas como ela faz isso? Né? E nós podemos ver que esse contato aqui na mente acontece tanto com os seres que estão nessa dimensão, que nós conhecemos de terceira dimensão, quanto os seres que estão lá longe, em outras dimensões mais elevadas. Não importa, mas tudo acontece aqui. Isso é o que nós chamamos de fenômenos anômalos. A gente chama de anômalo, mas ele já é tão comum que eu não diria que ele é mais anômalo. Antigamente era considerado anômalo porque era muito diferente, mas o número de pessoas é gigante que está passando por esses processos diferentes, como, por exemplo, contatos, abduções, projeção astral, o processo mediúnico, paranormalidade, que muita gente tem, o despertar da Kundalini, né, esse despertar energético, que é até uma proposta que eu faço hoje, de trabalharmos os níveis energéticos, para quem quiser, na música, aí vai ser mais tarde. As possessões, experiência de quase morte, onde as pessoas têm essas experiências fantásticas de expansão de consciência, experiências de vidas passadas, de repente, espontâneas, que nós nos lembramos, processos iniciáticos de toda forma, onde nós nos sentimos diferentes, uma coisa não ordinária, ou seja, que não se passa todo dia, é difícil estar neste estado, mas ele acontece. E quando ele acontece, é uma explosão. A gente não sabe nem, há uma energia tão gigante dentro da gente que a gente não sabe nem o que fazer com ela. Tanto é que muita gente fica muito perturbado com essas experiências, porque ela entrou num estado de expansão tão grande e a energia, às vezes, é tão gigante que acontece aqui nesses processos energéticos dos chakras que a pessoa fica meia pancadona, fica meia fora
mesmo da casinha. E porque não sabe como lidar, como ter um socorro para esse tipo de problemas. Muitos desses estados, então, causam uma crise e uma necessidade de ajuda. E é justamente isso, por isso que estudamos tanto esses estados. No caso da abdução, acontece, de fato, um estado alterado de consciência. Uma pessoa, quando está tendo o contato, ela mudou o seu estado de consciência. Vamos colocar fisicamente estado de consciência como ondas cerebrais. O nosso cérebro tem ondas eletromagnéticas, que é justamente esse movimento dos nossos neurônios, uma parte elétrica, uma parte química, e essa junção, o movimento, causa todo o processo eletromagnético. E então aí existe as ondas cerebrais em velocidades diferentes. Cada velocidade, dependendo das áreas do cérebro, porque nem todas ficam simultaneamente na mesma velocidade, ela vai causar certos estados de consciência. E é justamente isso que nos interessa. O que tem se descoberto? As ondas gama, umas ondas que se percebeu, principalmente um grande estudo da Gilda Moura, fantástico, sobre as ondas gama em todos os contatados e abduzidos, em todos aqueles que têm mediunidade, processos de cura. São pessoas que estão num estado gama, um estado novo, muito alto, considerado muito alto para o nível do cérebro humano, que é 40 Hz. 40 oscilações por segundo. Isso é alto, isso é muito rápido. A gente fala em ondas como se fossem ondas de rádio, né? Vamos mais ou menos imaginar a sintonia de uma rádio, tem tantas ondas, né? Tantos hertz, kilohertz, né? Exatamente, o cérebro funciona com essas ondas do mesmo jeito. E paranormalidade e mediunidade são algo bem comum de acontecer num processo de abdução e de contato. Então, como é que funciona esse processo da neurociência com a mediunidade e com a ufologia? A ufologia, ela não é um caso ainda estudado, muito estudado pelos grandes cientistas e tudo mais. Ela é estudada por nós, curiosos, que gostamos do processo, porque vivenciamos esse processo de iniciação, e então ficamos curiosos para estudar um pouco mais, né? Mas ainda não é alvo de foco de estudo de muitos cientistas. Mas a mediunidade já começou a ser um foco interessante, porque ela é bem mais antiga. Alguns cientistas já tiveram a curiosidade de estudar esses processos. Por exemplo, foi esse com o Dr. Júlio Pérez, da USP, juntamente com Thomas Jefferson, da Universidade dos Estados Unidos. Eles fizeram um processo de neuroimagem do cérebro, juntamente com médiuns que estavam em transe. E aí eles queriam saber o que acontecia no cérebro, se aquele transe era algo, de fato, que vinha de outra consciência, ou se era do próprio médium, animismo, que nós chamamos na doutrina espírita. Então, ali ele fez com médiuns que fazem psicografia, submetidos a um PET scan, que é um tipo, né, de imagem cerebral, um tipo, né, de experimento cerebral. Então, eles descobriram que, para que você possa escrever, nós mais ou menos envolvemos 6 grandes áreas no cérebro humano. E aqui, então, foi colocado ligadas ao raciocínio, muito no hemisfério esquerdo, planejamento, então nós temos do lobo frontal, geração de linguagem, também no nosso cérebro esquerdo, movimento e soluções de problemas, então nós temos também muito do cerebelo, de movimentos finos, para escrita, redução do fluxo sanguíneo. Bom, aqui eles perceberam que e solução de problemas que sofrem de redução do fluxo sanguíneo durante a psicografia. Essas 6 áreas
elas ficam ativas no cérebro quando você vai escrever. É normal. O cérebro dos médiuns mais experientes, os psicógrafos mais experientes, eles diminuíam o fluxo sanguíneo nessa área. Quer dizer, eles não utilizavam praticamente nenhuma dessas áreas para escrever, o que não é normal num cérebro humano. Esses que são mais experientes, então, eles realmente tinham uma influência, uma influenciação de uma outra consciência para poder fazer a escrita. Já alguns médiuns que eram menos experientes, eles usavam mais essa área. Quer dizer, existia um esforço maior para traduzir o que eles estavam recebendo de uma outra consciência. Ou seja, é o tal do animismo, quando a gente interfere na mensagem, quando as ideias são minhas. Então, eles entenderam que existe um outro processo que acontece no cérebro quando a pessoa, de fato, está recebendo uma atividade de uma outra consciência que não interfere. E o conteúdo desses médiuns experientes era bem mais complexo do que eles quando estão em vigília. Vigília quer dizer sob o domínio da sua mente. Isso é muito interessante, porque eles antes pediram para os médiuns escreverem textos sobre temas. Então, eles pegam o jargão, o estilo, a complexidade do texto, como que se formata esse texto. E, quando eles recebiam mensagens, o texto era extremamente mais complexo do que eles mostravam ter capacidades. Isso foi bem interessante, prova de que, de fato, temos contato com outras consciências quando em estado de transe. Estado de transe é um estado diferente que nós vamos falar mais para frente. Então, aqui ele fala, isso indica falta de foco, quando a pessoa está assim, de atenção e autoconsciência, ou seja, a pessoa não sabia o que estava acontecendo. Isso é médium em transe. Ele não tem controle e domínio. Isso é autoconsciência, quando eu tenho domínio do que está acontecendo comigo. Então, foi essa análise. Maior complexidade do texto, como eu já falei, e as áreas atividades dos médiuns experientes e dos médiuns não experientes. Aqui, nós temos o caso da Mônica de Medeiros. Ela tem 66 anos, médica de família, formada pela Unicamp, especialidade cirurgia geral. Ela fez uma hipnose com o Gilda Moura, da qual eu participei, fez hipnose comigo, para que a gente pudesse acompanhar esse processo dela, do que ela aconteceu quando foi abduzida e tudo mais. E, nessas memórias, ela teve acesso às memórias mais vivas, e a gente percebeu na memória porque o corpo dela inteiro, o sistema nervoso autônomo, começou a responder àquilo que ela estava anunciando, que estava acontecendo. O corpo dela gelou, diminuiu demais a temperatura, ela começou a tremer. E esse é um processo do sistema nervoso autônomo, não existe controle consciente, pelo menos da maior parte da população mundial que não tem essa consciência. Porque o sistema nervoso autônomo é controlado pelo inconsciente. Então, a gente percebe a veracidade do processo hipnótico pelos indicativos que o corpo dá. Temperatura, batimento cardíaco, né, o sudorese. Nós vamos percebendo que tudo isso não é algo que a pessoa domina, né, é algo que vem automático, não programado. E ela viu a formação de um híbrido. Nessa regressão específica, ela viu muitos ovos, onde tinham seres híbridos que estavam sendo formados. Ela disse já ter participado de um processo desse, veio de um procedimento desse, acelerou o raciocínio dela e o emocional com grande reatividade, né? Análise de ondas cerebrais em trabalho com a Sheliana. Então, assim, depois dessa hipnose, nós fizemos um trabalho com eletroencefalograma, justamente para
perceber como é que as ondas funcionavam quando ela estava acessando, né, ou sendo acessada juntamente com o trabalho que a Mônica faz com a Sheliana. Então, você pode pôr para mim, por favor, Sid Clay, o filme de um eletroencefalograma, só para vocês verem como ele é. A Mônica foi numa clínica normal, inicialmente, isso. Então, é colocado aqui esses eletrodos em áreas principais do cérebro, são 14 áreas, e eles vão apontando aonde existe, então, o desgaste, né, o uso energético, para que possa se medir cada área, que tipo de onda cerebral está fazendo em que momento. Isso aqui, então, é um eletroencefalograma, só para vocês terem uma noção. Ele vai pegando cada área e vai dizendo quem está em teta, quem está em delta, quem está em beta. Aí estão as áreas verdes, né, quando está sem movimento, os vermelhos, quando tem mais movimento. Muito bem. É só para vocês entenderem, essas são as áreas que são mapeadas no eletroencefalograma. Obrigada, Sid Clay. Pode voltar. Muito bem. Então, foram feitos esse eletroencefalograma. A próxima sou eu que diz aqui. Ondas cerebrais e estados de consciência. Ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas que resultam da atividade elétrica das células cerebrais. Nós temos esses 5 estados. O estado gama não é um estado comum, como eu já disse. Ele agora está sendo estudado pela ciência. Foi descoberto, tem muitos aparelhos que nem medem acima de 30, 35 Hz, porque não era comum encontrar. Mas, como eu já disse, nesse processo mediúnico, num processo iniciático, as pessoas vão a 40 Hz, 60 Hz, já foram medidas pessoas a mais de 100 Hz. Nós estamos mudando. O nosso cérebro está ampliando as suas condições de uso, com essas experiências anômalas, muito interessantes. Então, nós temos a onda mais baixa, que é uma onda delta, de 1 a 4 Hz por segundo, é uma onda lenta, né, que trabalha muito com empatia, com intuição, que está nesse nível aqui. As ondas delta, sabe quando você está babando, dormindo? Sabe quando você baba? É isso. É ondas delta. É uma onda que não está mais, você não é mais um ego, nem um indivíduo, você se torna nada, o nada, e se torna o tudo. Então, é um estado muito interessante de estar, de aprender a estar. Mas nós, infelizmente, só estamos nesse estado dormindo. Quando conseguimos chegar? Quem não dorme bem, quem tem aquele sono muito leve, não chega em ondas delta. Daí eu fazer o meu CD de ondas binaurais para a pessoa ir afundando mesmo e provocando, arrastando o cérebro para essas ondas delta para descansar. É o sono do grande descanso e da cura. É bem importante. Depois nós temos a onda teta, de 4 a 8 Hz, ondas por segundo, onde trabalhamos muito a inspiração criativa, percepção pessoal e consciência espiritual. Aqui é onde nós temos cura. Muita cura acontece nesse estado de consciência. Mas nós, seres humanos, costumamos estar nesse estado só dormindo, sonhando. É a hora que a gente sonha. Então, é um momento que a gente expande a consciência, daí os sonhos serem muito importantes na nossa interpretação. E um momento de grande inspiração, quando achamos soluções para as coisas difíceis. Sabe quando você vai dormir com uma coisa na cabeça e acorda com a solução? É mais ou menos isso. Tanto é que nós temos o Theta Healing. Theta Healing está muito voltado para essas ondas Theta.
é a onda da criatividade. É bem interessante de manter essa onda, de preferência não dormindo, mas de forma mais consciente. As ondas alfa, de 8 a 12 Hz, que é uma ponte entre o consciente e o inconsciente, e um relaxamento com consciência. Ou seja, eu não estou dormindo, mas eu estou no lusco-fusco. Não estou nem aqui, não estou nem lá, né? Mas eu estou consciente, só que não estou mais com foco. Sabe, quando você está com foco, atenção numa coisa, quero resolver esse problema, estou fazendo isso. Não, quando você está em ondas alfa, você já está numa onda aberto, receptivo a tudo o que vem. É uma porta importantíssima para o relaxamento. Relaxamento muscular, relaxamento respiratório. É isso que o Marco fez aqui. Ele tentou promover esse relaxamento para que vocês ficassem em alfa. E assim vocês são bem mais receptivos ao que todo mundo aqui vai dizer. Sem o tempo todo ficar criticando, julgando, mas simplesmente recebendo e sentindo aquilo que está acontecendo, né? Para depois você fazer seu juízo crítico. Mas é um momento de criatividade. É onde a maior parte dos artistas ficam quando a gente fala que está com o pé na lua, né? Com os 2 pés na lua. Normalmente, os artistas estão muito nas ondas alfa e ondas teta, que promovem essa condição de criar, de vir trazer o novo, de não ficar preso no velho, de não ficar o tempo inteiro julgando tudo, né? São pessoas bem importantes para a sociedade de hoje. Depois, aquela que eu espero que todos estejam, ondas beta, acordado. Está todo mundo acordado? Então, todo mundo está em ondas beta. Essa é um leque grande de 12 a 38 Hz. Por quê? Porque nós temos ondas beta baixa, ondas beta alta. Ondas beta baixa é onde nós estamos normalmente tranquilos, fazendo as nossas tarefas do dia a dia, né? Acordadinhos, concentrados, com foco. As ondas beta alta, acima de 20 Hz, são as pessoas estressadas. Quem vai ter um burnout está em ondas beta alta, a maior parte do tempo. Quem está muito esgotado, muito irritado, muito sem paciência, sem tolerância, está em ondas beta alta. Ou seja, está se deixando levar demais pelas coisas externas e perdeu o contato com o interno. Vocês estão percebendo que são estados de consciência? Que cada um permite fazer determinadas atividades com determinadas funções. É isso aí. E, por fim, as ondas gama. Aqui colocou de 38 a 42, mas a gente sabe que pode ir muito além disso. Já tem comprovações. Autocontrole, memória, percepção da realidade, vinculação dos sentidos, unir o todo, compaixão, processamento sensorial e de informações, aprendizagem e foco. Normalmente, os grandes gênios estão em ondas gama. As pessoas que estão em processos de transe mediúnico, de cura, entram em ondas gama. Os grandes meditadores, que eles falam de encontrar o samadhi, ou de estar em êxtase, estão em estado gama, são as grandes mentes que estão trazendo esse novo para nós, réis mortais. Nós que estamos aprendendo a lidar com essa onda, né? Então, as pessoas que têm muita compaixão têm estado gama bem mais comum no seu cérebro do que quem não tem compaixão. Por exemplo, um psicopata que não tem emoção, que não vive, que não sente a dor do outro, que não se compadece, ele não tem esse tipo de onda, né, nesse caso. Quem ensinou muito isso foi o Dalai Lama. Deu para entender, então, estados de consciência? Isso é muito importante, porque na ufologia isso acontece muito.
As ondas delta, que é o que vocês vão ver no eletroencefalograma da Mônica, ocorrem em estado de sono profundo, sem sonhos, com relaxamento profundo, é aquela que a gente baba. A empatia, o radar que faz a leitura do estado emocional dos outros com facilidade. Então, você vê que você já está num processo de viver o todo, o tudo. Eu sou um, eu não sou mais separada de ninguém. É uma sensação muito interessante de autoconexão profunda com a mente inconsciente. E as ondas cerebrais está em primeira marcha, bem lento, mas tem controle de tudo. Isso para pessoas que conseguem ficar acordadas nesse tipo de onda. É uma onda de cura, intuição, experiência de unidade planetária, coletiva, de integração. Essa onda delta, ou DDA, ou TDAH, as pessoas que têm transtorno de atenção, às vezes ficam muito nessas ondas, tá? O que eu achei muito interessante esse estudo, depois eu vou falar dele. Ondas cerebrais gama, essa onda que dá uma catapultada e fica extremamente rápida, o oposto da delta, que é muito lenta. Forma pensamento multidimensional, todo o cérebro fica sincronizado, praticamente todas as áreas cerebrais se sincronizam. A frente com o trás, o lado esquerdo com o direito, né, o parietal, o frontal com a parte de trás, todas as áreas cerebrais ficam sincronizadas, trabalhando na mesma onda. É isso que o estado gama consegue. Por isso que, quando você vai fazer gênios, quando estão resolvendo coisas muito complexas, elas têm o cérebro inteiro sincronizado, porque precisam trabalhar muitas variáveis simultaneamente. Por isso que os problemas são complexos, e só pessoas geniais conseguem fazer essa sincronização. Nós, malemar, resolvemos conta de mais e conta de menos. Conta de mais e conta de menos, né? A gente só usa uma, duas, três áreas. Eles não, eles vão somando condições. Cada área que eles somam, eles conseguem ter uma complexidade, uma profundidade maior na forma de pensar. Por isso que a gente fala que essa onda da gama é uma onda de compaixão. Porque para eu ter compaixão, eu preciso ir muito além do óbvio. Vocês concordam? Se eu vou ter compaixão de alguém, primeiro, eu preciso compreender aquela pessoa. Eu preciso entender a história daquela pessoa. Eu preciso entender os limites, as crenças. Eu preciso começar a somar informações, estão vendo? E depois disso, então, eu vou generosamente estender a minha mão, ajudar, apoiar, sustentar. A gente tem essa compaixão? Pergunto para vocês. Ou a gente tem assim, ai, deu, hein? Já encheu. Tem uma paciência com essa pessoa, não. Não é assim que a gente é? Isso é porque nós não conseguimos sincronizar o nosso cérebro, aprofundar em complexidades, em variáveis múltiplas, que faça com que eu acenda a compreensão e, por conseguinte, a compaixão. Isso exige um cérebro rápido. Então, está aí, o experimento místico, transcendental, o tálamo, que é uma região que fica bem aqui no centro, embaixo aqui. Ele tem muita atividade, ele é como se fosse um distribuidor de tarefas de toda a mente, é muita tarefa, ao mesmo tempo. Aumenta a visão de conceitos, ou seja, você acessa a ética, acessa a moral, acessa os seus valores, princípios, acessa a você olhar se o que você está fazendo está prejudicando quem. A gente está preocupado com isso? Eu fico sempre perguntando, quanto o que você está fazendo agora, Margarete, está atrapalhando quem está à sua volta? Então, isso é olhar a totalidade. Eu consigo ver as consequências,
o efeito borboleta. O que eu faço aqui vai reverberar aonde e de que jeito. Isso é estado gama. Compaixão, amor condicional e consciência universal. Aqui tem um outro experimento de um médium em transe, né, com o seu cérebro, que foi feito na Alemanha, em parceria com uma cientista brasileira. Olha que interessante, os brasileiros, por ter muita experiência mediúnica, normalmente são eles quem levam o tema de um estudo neurocientífico de mediunidade. Então, em 2013, na Universidade de Aachen, não sei bem como pronuncia, fez um experimento com 8 médiuns experientes, 6 alemães, 2 brasileiros, com Alessandra Gnatto Mainieri, que é uma professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. O resultado: a área mais ativada durante o transe mediúnico está relacionada à vivência do real e não da imaginação. Muito interessante, porque o que eles falam que o médium sente? Que o médium está fora da casinha o tempo todo, não está vivendo o real, ele está imaginando, ele está supondo alguma coisa. Então, o experimento baseou-se nisso. Ele está imaginando ou não? São áreas específicas. Quando eu estou imaginando, algumas áreas acendem e tem um celular que não para. E quando eu estou em áreas reais, eu acendo outras áreas cerebrais. Áreas cerebrais ativadas, sistema perceptual, ou seja, da percepção, das sensações, que são áreas que estão atrás do cérebro. São áreas, quando eu falo em percepção, são os 5 sentidos tentando tatear o que está acontecendo à sua volta, ou seja, ele está tentando tatear o real. Temperatura do corpo, a minha pele, o tato, né? O olfato, o paladar, visão, audição. Esses sentidos nos dão uma sensação da realidade tridimensional. Mas são essas áreas que são ativadas quando o médium está em transe. Isso é muito interessante. E as áreas da imaginação não foram usadas, que é a área de criação de ideias e construção de pensamentos. Lembra que eu falei do animismo? De você criar e interferir com as suas próprias ideias? Essas áreas não eram ativadas. Então, é muito interessante, porque é mais uma prova de que nós não estamos doidos, não. Não é bom isso, gente? Respira. Né? Que bom. Pode até ser que eu tenha lá minhas loucuras, mas nem tudo é loucura. E Gilda Moura, que fez um belíssimo trabalho, juntamente com o MIT, né, do Estados Unidos, John E. Mack, que é um psiquiatra de Harvard. Ela fez, então, sobre fenômenos anômalos, fantástica experiência, com médiuns de cura, abduzidos e contatados, médiuns de umbanda em transe, xamânicos, enfim. Ela fez uma série de experimentos para medir as ondas cerebrais. Foi aí que ela entendeu que as ondas gama apareciam com uma constância enorme nessas pessoas. Isso é interessante, porque até então a gente não sabia o que comandava um médium quando estava em transe. A gente não sabia quando um curador vai trabalhar, ou quando uma pessoa muito evoluída, consciencialmente falando, como é que ela atua, né? E essas ondas, então, estão presentes o tempo todo nessas pessoas. Elas chegam no nível de compaixão. Eu vejo, por exemplo, uma cheliana trabalhando, o amor profundo que ela tem, incondicional, ou seja, eu não cobro nada, eu faço porque eu faço. O doutor espanhol, o amor profundo, o Tupã, então não dá nem para falar, né? Como eles, olha só, eles promovem esse estado de consciência no médium, ou no abduzido, ou no contatado. Quem aqui já teve experiências com extraterrestres que ficou num estado de êxtase gigante? Levanta a mão para eu ver.
Isso, é bom ou não? Você fica assim. Ah, que lindo. É, mas o mundo está acabando. Ah, que fofo. Você fica assim, oi, hello, né? A pessoa fica totalmente fora, né, sem os pés no chão, mas nesse sentido do encantamento, porque para nós é tão incomum viver esse estado, que quando vivenciamos, nós nos encantamos. E a gente quer sempre voltar naquele lugar, quer sempre voltar naquela experiência, não é assim? E, para isso, nós precisamos promover esse estado de consciência cerebral. Não é mágica, mas é uma busca profunda de conexão consigo mesmo e com o todo. Isso é expansão de consciência. Quanto mais eu vou expandindo a minha consciência, mais eu promovo esses estados diferenciados. Então, o laudo de eletroencefalograma da Mônica, ela estava, então, em vigília, ou seja, ondas beta, acordada, quando ela fez. E aqui nós temos, então, um detalhe do Dr. Djalmas Miguel Gonzalez, que foi feito, esse aqui foi feito em 2016, quando notou que a Mônica é uma pessoa normal. Quando ela está acordada, ela é uma pessoa comunzinha. Ou seja, ela tem as ondas, não é uma louca, não tem ataques epiléticos, não tem absolutamente nada. E ela fez de propósito, para que a gente pudesse fazer comparações do que acontecia. Então, ela tinha ali o comportamento normal, variações isoladas em alguns sinais, mas é um comportamento normal. Isso aqui são as ondas beta, que são ondas mais rápidas, lembra que eu coloquei? Né? Ondas mais rápidas de amplitude baixa, ou seja, não é uma onda larga, é uma onda bem pequenininha que vai correndo. Essas nossas ondas ordinárias do dia a dia. Aí entrou a Sheliana. Tudo mudou. Aí ela passou a ficar louca. A cabeça dela começou a pirar totalmente. E nós começamos a fazer uma análise. Mas antes, então, esse doutor Djalmas, ele deu um laudo. Mônica, está tudo bem com você. Você não tem nenhuma alteração, né? Aparentemente, você não está com problemas. E ele deu esse laudo, aí a gente começou o experimento. Primeiro veio os surtos de ondas Sharp. São termos técnicos, mas, enfim, vamos interpretar de forma mais simples, que são ondas lentas, essas ondas aqui, de baixa amplitude, ou seja, não é muito larga, não é muito grande, e é uma patologia parecida com epilepsia. Ué, mas a Mônica até então não tinha nenhuma onda que mostrasse surtos epiléticos no cérebro dela. Mas aqui ela estava, então, começando o processo de transe. Aí teve momentos de sonolência. Lembra que eu falei do alfa? Né? Você não está nem lá nem cá. Ela entrou em alfa. Então, ela saiu de beta, começou a entrar em alfa, que foi o início de trabalho com a Sheliana. Tá? Você vê que as ondas aqui elas começam a ficar um pouco mais lentas, dá para a gente enxergar um pouco mais essas ondas. Quer dizer, ela começou a cair nas ondas cerebrais quando a Sheliana estava chegando. Aí teve ondas que se chamam de ramps, que são ondas de grande amplitude, está vendo aqui? É grande amplitude, né? Ela faz esses picos, que é a fase 2 do sono profundo. Então, ela estava aqui em ondas teta. A teta é a fase de sono indo para delta, que é a fase de sono profundo. Ué, mas ela estava acordada. Sim, mas ela estava com a Sheliana por perto, já funcionando. Depois, ela teve surtos de ponta. Ó, aqui, está vendo surtos? Né? Que são esses daqui. Ondas delta, um sono, alteração do metabolismo, do mecanismo da bomba de sódio e potássio. Aqui, eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas é um processo que acontece quando o médium começa a trabalhar. A gente notou um desgaste grande de potássio. Isso em análise
né, de exames que foram feitos, anatomopatológicos, onde você verifica, né, quanto a pessoa tem de glóbulos, de hemograma e etc., para que depois de um transe mediúnico, você faz de novo o teste e percebe alterações. Então, esses surtos de ponta, percebeu que aqui havia um desgaste de potássio, que eu já vou explicar. Surto de pontas, seguido de onda lenta, que indicava um cérebro epilético. De novo, a mulher estava tendo um surto epilético até então. Está vendo aqui? Umas coisas fora do padrão, né? Por isso que muita gente, não todos, mas muitos que sofrem de epilepsia, têm a ver também um pouco com o processo mediúnico. Porque é como se fosse um curto-circuito em algumas áreas do cérebro, mas a Mônica ela mostrava em várias áreas simultâneas, às vezes o cérebro inteiro. Então, são surtos como se fosse um curto-circuito que estava tendo no cérebro inteiro. Então, notou-se um comportamento anormal aqui, que durante a preparação do trabalho haviam pequenos intervalos de alta intensidade cerebral, como se fossem choques, saindo da escala do equipamento, que o equipamento tinha um limite de medição. Isso ocorre em casos de espasmos involuntários, convulsões ou algo do gênero. E ela não estava tendo nenhuma convulsão. Tá? As cores branca e verde, que são essas daqui, onde houve os saltos, se referem à área frontal do cérebro. Então, a área frontal aqui é uma área nobre, que nós atuamos muito no planejamento, na ética, né? Que é uma área que o cérebro funciona, e decisões, áreas de decisões. Em outros casos, ocorreu com a cor vermelha, que também é a área frontal, que está aqui embaixo. Outra análise anormal. Durante a preparação, olha isso aqui. Está vendo esse surto aqui? O cérebro estava em estado normal e ocorriam descargas elétricas, às vezes frontais, às vezes em toda a área cerebral, saindo da escala do equipamento. O que impressiona é que volta normalmente, como se nada tivesse ocorrido. O intervalo do ocorrido é inferior a 1 segundo. Então, ela tem uma descarga, volta, volta. E ela não aparentava ter esses choques. Mas, enfim, é como o cérebro dela estava funcionando. E uma outra... Isso aqui foi o técnico que colocou o aparelho, que foi fazendo toda a sua análise do que era normal e o que não era normal no exame. Todo o cérebro se ativa intensamente no momento do tratamento. Está vendo isso aqui? Aqui pirou de vez, enlouqueceu, né? De 10 a 20 segundos. O sinal anterior a este período, de 3 a 5 segundos antes, é normal, sem qualquer intensidade, assim como após o ocorrido. Está vendo isso aqui? Então, ele se ativa o cérebro completamente. Lembra que eu falei que as ondas gama, quando você ativa o cérebro inteiro, sincroniza todo o cérebro? Então, isso que foi notado. A conclusão desse técnico é necessário mais testes para ter uma conclusão, né? Mas podemos fazer algumas análises. No início do atendimento, o sinal ativado era extremamente baixo em todo o cérebro, que é o estado normal, beta. No primeiro contato com o ser extraterrestre e o paciente, ocorrem pulsos de ativações frontais, com intervalo de normalidade, e depois pulsos de ativação em todo o cérebro, seguido de estado de normalidade. Então, vocês viram, ela saiu de beta, foi para alfa, foi caindo em teta, foi caindo em delta, e, de repente, bum, dá um salto para gama e fica nessa oscilação constantemente, né? Que é quando o processo acontece. Quando inicia o tratamento em si, os sinais mudam de comportamento, saindo de um estado normal diretamente para uma ativação fora dos padrões do equipamento em toda a área cerebral. Volta quase que de modo instantâneo ao estado normal quando ela deixa de fazer o tratamento.
E complementos, o fato intrigante é o comportamento de todos os sinais serem simultaneamente ativados, com o mesmo intervalo e a mesma frequência em áreas cerebrais, como se eles fossem controlados no mesmo momento e na mesma intensidade. Isso não é algo que a pessoa consegue controlar, não quem não tem domínio sobre isso. E a Mônica não tem domínio nenhum sobre as ondas cerebrais dela. Mas é um processo que vem de fora. Se uma pessoa possui, por exemplo, uma convulsão, não ocorre o comportamento similar em todo o cérebro, mas uma ativação repentina numa área específica. Enquanto o restante do cérebro poderá até haver maior intensidade, mas não todos de forma linear. Isso seria uma pessoa com problemas. Mas a Mônica, além de tudo, ela faz isso no cérebro inteiro. Aconteceu no cérebro inteiro, e isso não é comum acontecer. Temos uma ativação linear em todo o cérebro de forma repentina, como se fosse altamente controlado de fora, por não ser ainda controlável conscientemente. Ou seja, o ser humano não tem esse nível de controle, né? É involuntário. E aqui, então, tá o que eu falei sobre a bomba de sódio e potássio. Né, no processo mediúnico, foi feito esses exames clínicos com a Mônica e o gasto de energia com deficiência em potássio. Então, a própria Sheliana falava, toma água de coco depois do tratamento. Ela falou, hã? Tipo assim, de onde ela tirou essa ideia? Aí, depois, fazendo exames, ela percebeu que existia uma perda grande de potássio. Por quê? Porque nós temos nas nossas células, com os neurônios fazendo uma conversa, um com o outro, né? Então, um neurônio beija outro neurônio, vai formando uma rede neural. Então, existe essa bomba, uma entrada e saída de sódio e potássio para ver o equilíbrio, a homeostase da célula. Então, nesse processo de comunicação, ora sai, ora entra o potássio e o cálcio, fazendo sempre uma balança de equilíbrio. Isso é necessário para haver a comunicação, tá? Nesses impulsos nervosos. É um tipo de transporte que ocorre em todas as células do corpo. Bom, o processo ocorre devido às diferenças de concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula. Como a gente trabalha em ondas gama, lembra que eu falei? Muito rápida, não é algo comum para o cérebro humano. Porque exige química. Vocês estão vendo? Sódio e potássio, no mínimo, tem muitos neurotransmissores, muitas químicas envolvidas no processo, e o nosso cérebro tem um limite de químicas, tem um limite nesses sinais elétricos e químicos. Por isso que a gente se esgota e não consegue se manter em estado gama, porque nós temos limites do nosso corpo, da fisiologia, da neurofisiologia do corpo. Manter-se em alta velocidade é altamente estressante para o ser humano. Mas nós sabemos que o corpo humano, a estrutura do corpo humano, neurológica, fisiológica, ela está de acordo com o nível de consciência daquele espírito que está ali, abraçando esse corpo, nesse momento de vida, terceira dimensão. Vivendo em terceira dimensão. Ou seja, se os extraterrestres estão trazendo ondas gama em maior número e pessoas comuns, como todos nós, quando abduzidos, promovemos também as ondas gama, isso é sinal que nós estamos expandindo a nossa consciência. Com isso, estamos construindo um corpo, mexendo no nosso DNA, nesse sentido de construir um cérebro físico capaz de abarcar ideias muito mais complexas. Se não tivéssemos condições, eles não teriam nem descoberto as ondas gama. Se descobriram, é sinal que nós já conseguimos começar o processo. Uma vez que eu uso uma ferramenta cerebral, todo o corpo, o próprio DNA, através da epigenética, vai modificar as minhas condições de DNA. Sabe, 90% de DNA lixo,
chamaram de lixo, muito provavelmente são potenciais que nós temos que ativar. Potenciais humanos, e esses são potenciais que nós estamos ativando. Todos que têm experiências anômalas já começaram a ativar este processo. Ou seja, estamos construindo pela epigenética. Quanto mais eu uso o meu cérebro de forma complexa, mais eu vou conseguir desenvolver e ativar genes que fazem com que os nossos descendentes, ou pela massa crítica de Sheldrake, outros consigam acessar também as mesmas ondas, onde sentimos paz, compaixão, unidade. Lembra que a gente sempre fala, somos todos um? Aí você fala, essa experiência do um é uma coisa meio complicada, né? Porque a gente até entende teoricamente, mas e na prática? Né? Principalmente com aquele serzinho chato que fica do seu lado todo dia. Você fala, como é que eu posso ser um com esse cidadão? Não dá. Impossível. Né? Sem chance. Só na próxima. Né? Então, as ondas gama permitem esse nível. Eu sempre falo, vai além do ego, sabe? Eu sempre falo isso, né? Deixa passar, dá licença, deixa ir, vai além, né? Passe para além das suas emoções, dos seus pensamentos. Por quê? Eu estou falando para ir para ser mais complexo. Estou falando para ser mais profundo. Para que a gente promova as ondas gama de forma natural, no nosso dia a dia. Hoje nós estamos vendo um surto de ódio, um surto de raiva nas pessoas, estou certa? Uma psicose, surtos psicóticos, umas coisas assim que você fala, meu Deus, cadê as ondas gama desse povo? Eles estão chegando só nas betas altas, mas não passa disso, né? Não consegue ir além. E nós já estamos criando essa condição porque estão ensinando o ser humano a ser assim. Tanto os espíritos de maior envergadura quanto os extraterrestres estão ensinando o ser humano. Novos estados de consciência, ativados pelos contatos com os seres de extraterrestres evoluídos. Gente, um cérebro TDAH, que é muito interessante, ele vive muito em ondas alfa e ondas teta. Lembra que eu falei que isso é muito ondas de artista? Eles são os perdidos, né? Quando se fala em termos de horário, de organização, né, de mente organizada, não consegue. Mas eles estão num estado interessante, é um estado de começar a acessar coisas diferentes. Será que não é por isso que tem muito TDAH aqui? E nós achamos que eles têm que viver exatamente como quem vive em beta, com facilidade? Então, é ideal para criar o novo, porque abre o foco, recebe, é mais receptivo, e se rende sem analisar tanto, se rende ao processo, deixa vir, deixa acontecer. Né? E as ondas gama, que é os abduzidos e contatados, que é essa aprendizagem de unidade, de amor, de compaixão. Isso já está, então, acontecendo, porque, de fato, estamos preparando para receber espíritos de maior envergadura, porque nós estamos promovendo a massa crítica para que isso aconteça. E, dentro da neurociência, nós temos muitos recursos para alcançar estados gama. Não é o objetivo da palestra, mas para saber, quando guiados pelos princípios universais, nós temos neurônio espelho, fantástico recurso, que é usado para imitação, mas é usado para empatia, né? Para você se conectar com o outro. Circuito de recompensa, prazer em dar, prazer em oferecer. Isso é o princípio da fraternidade e da compaixão. O altruísmo, dar sem esperar troca. E a caridade e a fraternidade, que é o espírito cooperativo. Nós já temos um cérebro pronto, basta a gente começar a usar esses recursos para a gente poder abarcar aquilo que Dalai Lama ensinou a Richard Davidson, um neuropsicólogo, que fez experimentos sobre a compaixão.
ele mostrou que o sentimento mais nobre que existe no ser humano é a compaixão, porque ele encontra um estado profundo de compreensão. Quem ama não precisa perdoar. Quem ama não pede nada em troca. Então, é um outro estado, é uma outra sociedade que Dalai Lama brilhantemente despertou nos cientistas. A busca da essência, a busca do melhor que o ser humano tem dentro de si. Nós já temos as capacidades, mas nós temos que aprender a usar essas capacidades. E estamos aprendendo com esses seres. E hoje, você vê, Jeffrey Martin foi um cientista que fez, quem quiser saber, pode procurar, ele fez com 1.200 pessoas que se consideram em estado superior de consciência, pessoas despertas. Muito interessante o experimento, porque ele falou que tem muita gente despertando espontaneamente, sem precisar de estudo, sem precisar de religião, sem precisar ficar rezando o dia inteiro, nem entrar em estado de meditação constante. São espontâneas, porque elas já acessam essas ondas cerebrais, é a massa crítica que está se formando, as pessoas não precisam de muito esforço, elas já são. E essas pessoas sentem o quê? Se vocês quiserem incentivar dentro de vocês a autotranscendência, essa conexão com o estado natural do ser humano fundamentalmente, essa pessoa é contente. Você reclama muito? Começa a medir aí. Aceita o presente com facilidade. Né? Tem reações emocionais aos eventos, mas rapidamente somem e elas olham com profundidade as experiências. Ela tem um alicerce para ficar bem. A gente fica bem depois que alguém fechou a gente no trânsito e xingou a gente? Pisou no pé quando vai sair do metrô, do ônibus? Não. Então, essas pessoas têm condição de dar o drible mais rapidamente, ok. Né? Recursos internos. Redução de pensamentos, em especial os negativos. A gente dá uma reduzida, não? Quem aqui, né, reduz pensamento? Maior liberdade de pensar, menor impacto no humor. Você não oscila demais no seu humor. Não defender o eu e o meu. Oh, isso é meu. Esse espaço é meu, dá licença. Esse dinheiro é meu, não toca aí não. Né? Isso aqui é ego, que é fonte de raiva e fonte de insegurança constantes. Perda do medo, perda de identificação com a história pessoal. Quem aqui conta a sua história triste todo dia? Levanta a mão. Vocês não podem ser mentirosos. Se quiser evoluir, levanta a mão. Todo mundo conta a sua triste história constantemente. Está na sua mente viver essa história. Então, a gente não consegue ir além do passado. Maior fluxo de vida, menor fluxo de tarefas. Difícil. Perdeu o senso de ser um eu separado, sem noção de identidade pessoal. Eu sou, você sabe com quem você está falando? Né? Senso de identidade pessoal. Corpo não está limitado pela pele, mas expandido além da matéria física. Olha que interessante. Então, vamos viver os novos paradigmas que já estão hoje comprovados pela neurociências, que esses seres ensinam, a física quântica, as novas leis da física quântica já estão ensinando, e esses seres nos ensinam. A Sheliana ensina demais isso, usando os recursos do nosso cérebro para sair do paradigma de viver no passado, minha triste história, você me fez aquilo, então eu não te perdoo, e a gente fica preso disso, ou num futuro previsível. Hoje tem que acontecer isso, 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 isso e isso. Eu fico o tempo inteiro sem olhar para o novo, sem viver o novo, sem deixar o desconhecido entrar na minha vida. Minha vida é toda planejadinha. E ai de alguma coisa que saia diferente disso. Então, mudar primeiro dentro e para influenciar o fora. Isso é criar a nova terra.
Eu não posso mudar o outro se eu não mudo primeiro a mim mesma. E entender que somos bem mais energia do que matéria, para ir além da persona e se conectar com esse eu interno. Se eu me conectar com a minha essência, eu me conecto com o campo unificado, com o todo. Tá? Gente, essa é a grande lição da neurociências com os nossos amigos extraterrestres. Muito obrigada. Até a noite. Ele falou, fica. A gente agradece a presença da Margarete Áquila, de São Paulo. Que coisa linda. Eu pedi para ela voltar, porque ela não pode ir embora agora, não. Nós temos uma pequena surpresa para ela. José Vanderlei vai entregar um troféu aqui de premiação de recordação do nosso congresso. O José Vanderlei da Braúfonet entrega nesse momento para Margarete Áquila. É isso aí, salva de palmas. Agradecendo. Pessoal, aqui nós estamos homenageando todos os palestrantes e estamos entregando um símbolo, né? É o nosso troféu Braufo. Tá? Existe o Oscar, pequenininho, o nosso é melhor. Tá? Então, estamos entregando a nossa querida palestrante e estamos entregando também uma caneca comemorativa do evento, que vocês também podem adquirir lá fora, com a foto de todos os participantes. Ok? Doutora, muito obrigada, senhora. Então, de parabéns. Tá? E aguardo no próximo evento. Amém. Né? Pessoal. Agradecemos mais uma vez a Margarete Áquila. A gente fez ela da marcha ré aqui. Porque, os convidados agora já sabem, né? Não precisa dar.